Já tentou subir as escadas assim? Difícil, não é? Mas não tem de ser. A plataforma de escadas Stana permite que qualquer pessoa vença os degraus em casa ou no prédio, sem esforço, dores ou medo de cair. Um especialista da Stana pode ajudá-lo. E em apenas um dia pode ter a sua plataforma instalada até nas escadas mais estreitas ou com curvas. O orçamento é gratuito e sem compromisso. Stana. Connosco a vida é mais fácil. Como é que é? Muito Olá, boa noite muito a boa noite. todos. Olá. Obrigado por Muito boa estarem aí desse lado conosco. E pronto, damos início a mais uma semana com Como é que é. Ângelo, como é que está a ser a tua semana? Como é que está a ser o teu início de semana? Olha, está a ser uma semana muito boa. É uma semana mais curta para a maioria das pessoas. Para ti, então, é muito curta porque tu estás de férias, não é? Mas estão a É ser as verdade. tuas. Como é que estão a ser as tuas férias? Para já está a saber que estão a ser muito friorentas porque estás com uma camisola de lã. Eu tenho sempre frio e tenho estado uma nortada que calmam lá com isso. Só em Edra Beira sabe o que é a nortada. Mas pronto, eu estou a ter umas férias como se esperam em tempos de pandemia, que é, estou em casa, estou a trabalhar na minha tese, estou naquele ponto de onde é que raio eu me fui meter, quase tipo, mas Mas vai no ainda não final, desististe. ainda não, espero não desistir, eu acho que Não, vai não vai. valer a pena. E pronto, mais uma vez queremos agradecer por estarem connosco a Stana, por estar connosco a Stana, muito obrigada pelo vosso apoio e os nossos amigos do Canal Central, estamos também a ser transmitidos no Canal Central da região de Aveiro, canal digital, muito obrigada por estarem sempre connosco e agora mais uma vez para um programa que muito promete, não é, Ângelo? É verdade, sim, senhor. Hoje nós temos tido a sorte de ter connosco muitos deles que são os nossos super-heróis e hoje temos mais uma dessas pessoas que essa com os seus superpoderes, essa pessoa já afetou em muito a vida de todos nós. Estamos a falar de alguém que é talvez uma das pessoas mais influentes na política portuguesa e mistura-se muito com a missão da Intereix, que é promover a juventude e felicidade enquanto estado de alma, não importa a idade que se tem. Sim, Acreditamos. a próxima convidada é mesmo exemplo disso e mesmo com a idade fantástica que tem, que este ano completa 80 anos, é ainda uma das vozes mais ouvidas e valorizadas do nosso país e por isso uma grande salva de palmas e dê as boas-vindas à doutora Manuela Ferreira Leite. Yeah! Então, muito boa noite. Está tudo bem? Boa noite. Boa noite. Está tudo bem, muito obrigada. E obrigada Está pelas vossas simpáticas palavras. Obrigado. Nós é que agradecemos por se juntar a nós esta noite. É para nós uma grande honra e quando a doutora Manuela O som está aceitou um o nosso... bocadinho mau. É o meu O som. som está muito mau. Pronto. Oh meu Deus, vamos fala. Então, desde já agradecer. Nós tivemos já a conversa. Está-me a ouvir bem? Agora Então, estou. Agora ok. estou melhor. Sim. Ok, pronto. Estava a Sofia a dizer, nós já tínhamos estado um bocadinho à conversa antes e de facto nós já estamos a doutora Manuela Ferreira Leite é talvez uma delas grandes surpresas nós tivemos a sorte de conhecer. Nós já vamos contar uma história muito engraçada que temos com ela, mas antes de mais perguntar como é que está a ser a sua pandemia. A minha pandemia está a ser igual à grande maioria dos portugueses. Tenho estado sempre em casa, fiz uma ou duas saídas por necessidade imperiosa, mas fui com todos os apetrechos, desde a máscara aos desinfetantes, mas fora disso eu estive mesmo sempre em casa. E aquilo que foi mais notório na alteração da minha vida foi que os meus filhos, com a intenção óbvia de me defenderem, não vêm cá a casa já há muito tempo e não deixaram mais cá vir os netos. E isso é o aspecto duro desta experiência. Não me queixo de nada a não ser disso, porque estava habituada
a tê-los cá muitas vezes, a tê-los cá com muita frequência, e estas comunicações através destes meios tão evoluídos quanto este que nós agora estamos a utilizar, estão muito longe de servir de solução. É alguma coisa que ameniza um pouco, mas que é de tal forma diverso da realidade que às vezes devo dizer que fico pior quando os vejo através destes meios do que quando não os vejo. Porque, enfim, o nosso instinto natural e da nossa natureza humana não é compatível com o satisfazer de afetos sem ser da forma como é a nossa sociedade e como é as características do ser humano. As características do ser humano são absolutamente contrárias a este tipo de vida. Eu, num dia destes, até já escrevi um artigo sobre uma matéria em que dizia que, por algum motivo, a prisão é o pior dos castigos. Exatamente porque a pessoa está viva, mas está confinada num espaço, numa relações, e, portanto, efetivamente, é uma prova dura. É uma prova dura. Mas temos que saber viver lá. E já dentro da prisão, um dos maiores castigos é o isolamento. Ou seja, de facto, esta coisa de estarmos separados é, de facto, o grande vírus. Sim, eu acho que há uma coisa que, como disse a doutora Manuela, as tecnologias são uma grande ajuda, mas não substituem o abraço, o beijo, e acho que aquilo que a doutora Manuela Ferreira Leite disse que sentiu que é a maior dificuldade é não podermos estar com quem amamos e não podermos abraçar, e ainda ontem aconteceu isso, eu fui à casa da minha avó e a minha avó estendeu os braços e ficámos as duas com os braços estendidos e depois, bolas, não podemos concretizar esse abraço, e isso custa muito. É algo de instintivo. Sim. Nós temos de facto conhecido muitas histórias que relatam este flagelo de um vírus de repente ataca as pessoas mais velhas de uma forma muito feroz. Tem afastado nas instituições do nosso país os utentes dos seus familiares, mas também no interior do nosso país, e a doutora Manuela Ferreira Leite até de uma aldeia que eu conheço bem, perto de Arganil, e aí as pessoas que já estavam isoladas... Eu não sou de lá, eu não sou. Não é de onde? Já começa mal. Então temos que avisar o Wikipédia, que diz que é de Arganil. Não. O meu bisavô era de lá, mas eu nunca lá vivi. Portanto, por causa disso, efetivamente, tenho uma ligação afetiva a Arganil, nomeadamente a Pombeiro da Beira, onde está lá um busto do meu bisavô, e por causa disso, em termos autárquicos, fui durante uns anos presidente da Assembleia Municipal de Arganil, mas eu propriamente não sou de lá, nem nunca lá vivi, nem nunca lá passei férias, portanto é uma relação afetiva, sim. A doutora Manuela nasceu em Lisboa. Nasci em Lisboa, sempre vivi em Lisboa. Okay. Olha, só para terminar este assunto da pandemia, onde estávamos agora há bocado de uma maneira muito entusiasta dos 7 netos que tem. Já e falou um bocadinho. No futuro se imagina a contar esta história da pandemia à sua neta que tem hoje 2 anos. Por exemplo, dizer, olha filha, em 2020 houve uma pandemia. Continua. Bom, o meu neto mais pequenino, que tem 2 anos, ele próprio, de uma forma que nós percebemos que ele fala em coronavírus, maldito ainda, como é evidente, não creio, se houver algumas histórias, eu acho que são eles a contar as histórias da avó nessa época e não eu a contar-lhes a eles. Porque os anos passam
eu não sou eterna, e portanto deve ser um bocadinho ao contrário. Não sou eu a contar as histórias, são eles a Não, olha contar que as não. histórias. Naquela altura, não podíamos ir à casa da avó, tivemos muita pena, tínhamos aquelas liberdades que não temos em casa, aqueles banhos de espuma que demoram meia hora. Essas coisas jamais vão acontecer. Mas Muito serão bem. eles a relembrar isso e já não eu, com certeza. Muito bem. Olha, Mas o doutor... acha que de certeza que isto vai estar nos livros de história e eles vão estudar isto na escola, de Sim, certeza. com certeza, com certeza. E se são capazes de, os mais velhos, recordam-se com certeza que tiveram algumas aulas por via informática Sim. e não por telescola, não é? Portanto, mas, por exemplo, o mais pequenino, não. Esse nem se tem. E, portanto, não terá ainda grandes... não virá a ter grandes recordações, porque eu acho que não há recordações dos 2 anos. Portanto, isso acho que é capaz de não ter grandes recordações dessa matéria. Olha, não podemos deixar de fugir do assunto do dia, e não estamos na TVI 24, nem na TVI, Mas é quase. mas temos que, de uma maneira muito sucinta, comentar a saída do ministro Mário Centeno do cargo das finanças, e se isto acha que vai ser tão mau para a nossa economia como a pandemia. Não, isso não acho com certeza. Acho que pior que a pandemia vai ser difícil haver um ministro que faça pior do que a pandemia. Portanto, isso não acho com certeza. Quanto à saída do ministro, direi que o timing, percebe-se a lógica do timing, já que esta semana vai haver uma reunião do Eurogrupo e vai haver a escolha dos candidatos à presidência do Eurogrupo, e, portanto, é evidente que ele tinha que previamente dizer cá que não era já mais ministro das Finanças, para que lá não houvesse alguma dúvida de que ele poderia ser candidato. E, portanto, percebo que haja aqui uma certa urgência em se desligar do cargo para não ser um potencial candidato a uma função que sabia que se iria desligar. Portanto, por aqui não há surpresa na data. Também para mim não há nenhuma surpresa, porque eu digo há vários meses que o ministro Centeno não faria um segundo mandato. E não faria um segundo mandato porque era evidente que não conseguiria, num segundo mandato, tomar decisões e vai fazer políticas iguais àquelas que fez no primeiro mandato. E, portanto, não tinha outra solução senão ir-se embora, porque não seria possível repetir, desculpem a expressão, a dose que foi aplicada no primeiro mandato, cujos resultados são positivos do ponto de vista formal, mas são negativos do ponto de vista social. O país não ficou bem do ponto de vista social, os serviços públicos deterioraram-se de uma forma absolutamente excepcional e que nós nem conhecíamos uma situação semelhante, e não preciso de enunciar quais foram os serviços públicos que se deterioraram de uma forma inconcebível para os cidadãos. E, portanto, como isto não era repetível, nem era suscetível de se continuar, porque não era possível manter-se a situação tal como estava, eu sempre achei e sempre disse, e disse isso, enfim, em alguns comentários que às vezes faço, disse isso há mais de 6 meses, que seguramente que o Ministro das Finanças não ia ficar e que ia sair. E, portanto, é isso que está neste momento a ser consumado, e, como digo, o timing tem com certeza a ver Sim. com a questão da candidatura à presidência do Eurogrupo. De certa forma, já era Ministro das esperado. Finanças, não pode ser, não é? Sim, de certa forma já era esperada a saída do. Bom, de certa forma, seria até esperado que, não tendo havido a pandemia, seria esperado que já tivesse saído há mais tempo, sim. Eu acho que ele ficou até ao limite máximo em que podia ficar, que é as vésperas da eleição do presidente do Eurogrupo. Então, para terminar o assunto, nós vamos só. Uma doutora Manuela Ferreira Leite esteve ligada à universidade de 0 a 20. Damos uma nota ao ministro e vamos embora. 0 a 20.
Tenho muita dificuldade em dar assim uma nota global, porque eu dar-lhe uma nota por períodos e não no final do ano. Boa. Se eu tivesse que lhe dar uma nota por períodos, diria que o primeiro período foi um período em que ele teve uma visão clara da situação favorável em que iria o país atravessar. Situação favorável essa que decorria de elementos que não tinham nada a ver com o Ministro das Finanças, como foi a redução do preço do petróleo, como foi a redução das taxas de juros europeias, como foi portanto, o ambiente que se estava a viver e que não tinha nada a ver com o ambiente anterior. E um certo crescimento económico que se estava a verificar na Europa. Portanto, estes três elementos, que não têm nada a ver com o Ministro das Finanças, nada, fez com que ele tivesse margem para que os seus aumentos de impostos e as suas reduções de despesas pudessem ter como efeitos um efeito muito visível na evolução do país. Para além de que beneficiámos também de um boom bastante, de alguma forma, inesperado do turismo, que é uma alavanca tremenda que o país teve em termos de crescimento económico e que também tem pouco a ver com o Ministro das Finanças. Portanto, onde é que ele teve visão? Ele teve visão no sentido de ver onde é que, neste contexto, eu posso ir buscar dinheiro aos impostos e posso cortar na despesa. E, portanto, por essa via era seguramente, isto tinha seguramente que dar um resultado positivo, fosse ele quem fosse. Não soube parar a tempo, ou não soube reduzir a velocidade a tempo. Isto é, do meu ponto de vista, exagerou. E exagerou porque numa política, qualquer Ministro das Finanças não pode apenas ter em atenção aquilo que é o orçamento e, portanto, as políticas orçamentais que pode desenhar. Não pode deixar de ter em consideração as consequências que na sociedade têm as medidas que estão a ser tomadas. E a partir de certa altura, as medidas que passaram a ser tomadas eram de um exagero tal que, obviamente, cortava a iniciativa de qualquer ministro. Tinha uma carga fiscal absolutamente insuportável. E, portanto, tudo isto misturado não era, por isso é que eu digo que não era repetível, nem era suscetível de se alongar ao longo de muito tempo. Nós não nos podemos esquecer qual era a situação do Serviço Nacional de Saúde. Nós não nos podemos esquecer qual é que era a situação, qual é que é a situação da educação. Nós não nos podemos esquecer o que é que aconteceu por não haver investimento público no caso dos transportes ferroviários, que estão todos a arrebentar pelas costuras e numa situação até quase de perigo para as pessoas que os utilizavam. Portanto, exagerou. E, portanto, ao ter exagerado, a política tinha que ser amenizada. E ele não quereria ser ele o instrumento dessa situação um pouco mais amena. Tem um pecado inicial com ele, que não posso deixar de dizer, mas que não é só dele. É dele e especialmente do Primeiro-Ministro. É que nunca sublinharam que a situação em que o país estava e que precisava de ter um certo tratamento, essa situação, essa doença em que o país se encontrava, era uma doença provocada pelo Partido Socialista e não pelo partido que esteve anteriormente. E, portanto, atiravam sempre as culpas para as medidas e para as políticas que tinham sido impostas pelo governo anterior, sem sublinharem que elas não foram por uma questão ideológica, por uma questão de maldade, por uma questão de serem pessoas perversas de cabeça e que gostavam imenso de fazer mal aos portugueses. Não, foi uma situação grave de bancarrota do país, bancarrota essa, que foi provocada por eles próprios. E, portanto, esta omissão do discurso político, do meu ponto de vista, não é correto. E nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro das Finanças nunca o fez. Dá a sensação que o país estava numa desgraça porque o governo anterior tinha deixado isto numa desgraça e agora chego eu aqui e vejam lá como eu sou tão bom que recupero tudo isto. Não, mas é disso que se passou. Sim, mas ele passou ou chamou? Então. Passou a rasquinha. Eu dar-lhe uma nota positiva quando tomou posse e nas políticas que seguiu quando tomou posse,
Uhum. e dar-lhe a nota negativa no restante tempo por não ter sabido parar. E é exatamente porque não soube parar que, evidentemente, tinha que sair. Mas se eu tivesse que dar uma nota, não englobando só os elementos de natureza de política específica que foram tomadas, mas tivesse que dar uma nota em termos de princípios, de valores que as pessoas também têm que ter no desempenho das suas funções, Sim. nessa altura eu acho que dava mesmo uma nota negativa. Não, Bem, fica a chamou. nota negativa. Chamou. Mas bem, que lição, que Então, lição. pelo nome, o melhor é Este ficar, chumbar. é melhor aí ficar por chamar de suficiente mais e pouco É. menos. Pronto, senão, em casa há já um extra nos jornais a dizer a nota foi negativa. Olha, o Mas vírus, olha, deixa-me só dizer, Anjo, deixa-me só dizer que estava há pouco a falar com a doutora Manuela e estava a dizer o quanto meu pai estava preocupado que eu desse alguma gafe, porque admira imenso a doutora Manuela Ferreira Leite, e ele já deixou aqui um comentário que diz que a doutora Manuela é dos nossos políticos com mais sentido de serviço público e patriótico. E diz mesmo que é a doutora Manuela Ferreira Leite, e um beijinho para o meu pai, que está de certeza a ver com muito orgulho, a dizer, olha, a minha filha finalmente a fazer alguma coisa de jeito. temos também, temos aqui muitos comentários, agradecer às pessoas que de facto estão a comentar em muito a nossa noite e a enriquecer. Mas nós temos aqui uma última pergunta sobre isto, que é o efeito desta saída será um efeito semelhante ao do vírus? Vai se propagar durante muito tempo? Ou seja, o governo vai se aguentar ou não? Desculpe, O quem é que se vai governo, aguentar? Não percebi, não o ouvi a governo, pergunta. peço desculpa, o O governo. governo, não há nenhum motivo para não se aguentar o governo, quer dizer, o governo não se aguentaria seguramente se mantivesse com as mesmas políticas rígidas do Dr. Mário Centeno durante a situação que vai ser de uma exigência que não tem nada a ver com a anterior. E, portanto, é evidente que os motivos que há ou que não há para que o governo se aguente provavelmente são mais fáceis para o governo não tendo o ministro Mário Centeno, porque o ministro Mário Centeno seria sempre um travão a que algumas medidas que possam parecer excessivas em termos da nossa capacidade para podermos suportá-las, provavelmente é bastante mais fácil não haver o Ministro das Finanças com uma rigidez tão grande como aquele que ele demonstrou. Sim, e a doutora Manuela, e fala aqui bem dos desafios que nos esperam com esta pandemia, e o que é que acha, quais são os maiores desafios que a Europa e Portugal vão enfrentar no futuro? Olha, a Europa neste momento encara o desafio grande que encara é a sua sobrevivência como União Europeia. E é evidente que se não houver uma resposta solidária e bastante séria, bastante significativa, no sentido de apoiar todos aqueles países, e que são todos praticamente, que estão numa situação difícil, a União Europeia não teria possibilidade de sobreviver. E isto por um modo muito simples. É que quando foi a crise anterior, que era uma crise financeira, essa crise atingiu de forma muito diversa os diferentes países. Havia países que estavam numa situação económica mais difícil e por isso aguentaram melhor a crise financeira, houve outros que não, que estavam numa situação bastante degradada e, portanto, não aguentaram tão bem. Foi, entre esses, o nosso caso. O nosso caso, da Grécia, foram os casos mais gritantes, direi assim. E para esses, a Europa não teve a mínima das contemplações. Não funcionou com nenhuma característica de natureza solidária. Tinha as suas regras muito rígidas de orientação e não se preocupou em que essa rigidez podia ter efeitos, e teve efeitos sociais dificílimos, muito complicados, nomeadamente para a Grécia e também para Portugal. São dois países exemplares nesse sentido. Ora bem, atualmente isso não é possível.
E não é possível, primeiro, porque não há aqui países a portarem-se bem ou a portarem-se mal, porque estamos todos a ser vítimas de algo que é incontrolável e que atinge o mundo inteiro. E, portanto, atingiu todos os países. Mas neste atingir todos os países, estamos com 3 países muitíssimo afetados, que é a Itália, que é a Espanha e que é a França. Países cujos efeitos da pandemia são absolutamente demolidores. Ora bem, não é possível que a Europa, em relação a estes, não tenha a solidariedade suficiente e não utilize todos os meios que sejam absolutamente necessários para que eles sobrevivam a esta crise que está em cima deles. Não nos podemos esquecer que são das 3 maiores economias da Europa. É verdade, é verdade. Nomeadamente a Itália. E, portanto, vamos admitir a hipótese que não havia um apoio por parte das instituições europeias, um apoio forte e decisivo, por exemplo, à Itália. A Itália não teria outra solução, mas é que não teria mesmo outra solução se não sair do euro. Porque dentro do euro não tinha forma de recuperar da situação em que está. Bom, mas a Itália sair do euro era algo, porque nós já vimos o Reino Unido sair, mas o Reino Unido nem sequer estava no euro. Agora, o país do euro, com o peso da Itália sair do euro, bom, é acabar-se com a União Europeia. E, portanto, neste momento a União Europeia tem perante si um desafio que não é um simples sou bonzinho ou sou mauzinho, vou dar pouco ou vai dar muito. Ele vai ter que dar exatamente aquilo que for necessário para que os países decisivos consigam sobreviver. E à sombra disso, à sombra de uma Itália, de uma Espanha, de uma França, que Portugal pode também beneficiar de uma ajuda mais poderosa e com mais força, com mais significado, do que se estivéssemos aqui sozinhos, isolados. E, portanto, nessa circunstância, eu espero que, efetivamente, a Europa, a União Europeia, portanto, as instituições europeias, deem sinais sérios e significativos para que nós possamos ultrapassar esta crise. Porque sem isso, no caso de Portugal, seria extremamente complicado. E todas estas medidas que têm estado a ser tomadas e que nos parecem, enfim, muito onerosas e onde é que se vai buscar o dinheiro, é evidente que se está a pressupor que esse dinheiro vem em grande parte, os recursos vêm em grande parte das instâncias europeias. Mas eu ainda não estou capaz, nem eu penso que nem ninguém, capaz de afirmar qual é que é a dimensão que esse apoio da União Europeia vai ter. Porque vai haver muita discussão, as decisões têm que ser tomadas por unanimidade e, portanto, sobre esse ponto ainda vamos ver se é tal bazuca ou se é tal fisga. Doutora Manuela Fena Leite, nós há 3 anos desafiámos-la a imaginar o futuro em 50 anos. Na altura achou logo um exercício muito difícil imaginar qual seria seriam as políticas sociais nessa altura. E foi um episódio muito engraçado em que nós nos encontramos nos jardins do Centro Cultural de Belém e nós estávamos muito nervosos porque íamos conhecer a Dama de Ferro e de repente aparece uma senhora muito simpática, muito preocupada com o nosso bem-estar, que inclusive eu e a Sofia somos sempre muito distraídos, inclusive carregou os nossos casacos, carregou as nossas malas das a dizer, câmaras. Vocês ainda se vão esquecer das chaves do carro aqui. E depois estávamos num espaço e nós foi a doutora Manuela Fernandes que construiu isto. Assim, sim, tal. E, olha, foi um fato muito encantador. Ficámos fãs dessa altura e depois disto ainda nos ligava de vez em quando a perguntar como é que nós estávamos. É de facto muito ternurento. Toda esta pandemia está a afetar um setor que muito nos preocupa, que é o setor social. Em todos os países, as pessoas mais velhas são as mais atingidas, quer na saúde, quer também
nos meios que os apoiam, como é a Segurança Social e, sobretudo, as instituições de apoio a idosos que, com esta pandemia, se, se colocaram ao relento. Hoje em dia, as fragilidades que nós tanto reconhecemos às instituições estão expostas a nu numa fragilidade que é assustadora. E hoje vamos ter que nos reinventar. Acha que as IPSS que hoje garantem o bem-estar dessas pessoas todas vão conseguir ultrapassar bem esta pandemia e aprender com isto a reestruturar-se e a prepararem-se para aquilo que aí vem? Ouça, eu acho que com dificuldade o país vivia numa sociedade mais justa se não fossem as instituições de solidariedade social. E, portanto, eu acho que a importância dessas instituições é algo que ninguém, com um mínimo de raciocínio lógico, algum dia pode abandonar na sua análise. E é evidente que são instituições que nesta fase têm sido muito sacrificadas porque precisam de outro tipo de meios para salvaguardar até a assistência das pessoas e zelar pelo seu bem-estar e pela sua saúde, e numa luta como esta, em que têm que ter empregados e funcionários e pessoas relacionadas com a saúde que dão apoio a essas instituições e, portanto, podem ser elementos que introduzem algum contágio nestes agrupamentos que efetivamente é um agrupamento de risco. São instituições que são impossíveis de dispensar, porque a nossa sociedade neste momento não tem nada a ver com a sociedade de há 50 anos. É que há 50 anos as pessoas idosas, provavelmente a grande maioria delas ficava ao cuidado dos filhos. Mas a vida atual não é essa. Não são os filhos que são maus filhos e que abandonam os pais. São os filhos que têm dificuldades em obter recursos financeiros suficientes, se não for o casal a trabalhar. É a própria mulher que se emancipou e que não abdica de ter uma atividade profissional, que tanto se fala, portanto, mas temos que ser coerentes com aquilo que defendemos. Sim, senhor, a emancipação da mulher, sim, senhor, a sua emancipação até de natureza financeira, sim, senhor, o seu contributo para a família em termos de agregados familiares, mas isto tem consequências, e essas consequências, evidentemente, que são naturais e não são resultantes de agora as pessoas serem todas mal formadas e não ligarem nenhuma aos pais a partir do momento em que eles têm 70 anos. Não é nada disso. É que a vida passou a ser diferente, da mesma forma que as pessoas antigamente ficavam em casa com os filhos quando eles nasciam e agora põem-nos nas creches, porque têm que ir trabalhar. E, portanto, nós temos que aceitar isto de uma forma natural e correspondente àquilo que foi a evolução da sociedade. Sim. E, nesse sentido, tudo o que são instituições que, no fundo, substituem aquilo que era a manutenção dentro do núcleo familiar, quando se chegava a determinada idade, isso já não existe, ou existem casos muito esporádicos. E porque as pessoas não têm recursos, em média, não têm recursos para ter casas e habitações que possam albergar mais membros da família. Portanto, toda a evolução é uma evolução que vai neste sentido, que eu acho que não deve ser atribuída a uma má formação de uma geração que agora não liga nenhuma aos pais. Ligam-lhes e muito. Simplesmente a vida agora é organizada de forma diferente. E essa organização de forma diferente tem uma base essencial, que são as instituições dedicadas a esta área, a esta geração. Da mesma forma que as creches são essenciais para acolher as crianças. E não se pode imaginar uma creche em que não haja mimo, em que não haja colo. Da mesma forma que não se pode imaginar uma instituição de solidariedade em que não haja
cuidados, ajudar as pessoas a envelhecer. E essa ajuda ao envelhecimento tem muito a ver com não os deixar estar uma tarde inteira sentado a olhar para uma televisão ou sentadas numa sala, mas proporcionar distrações, atividade, passeios, todos esses tipos de atividades que faz com que o chamado envelhecimento ativo, que é absolutamente essencial para que a pessoa envelheça sem envelhecer do ponto de vista mental, que é exatamente aquilo que é fundamental. Não é o aspecto físico, mas o aspecto mental. E aí as instituições de solidariedade social têm tido um papel absolutamente determinante, têm tido um papel essencial e vão continuar a tê-lo. E para isso é preciso que não se fale simplesmente nos idosos, não se diga que o aumento da esperança de vida aumentou, porque é verdade, mas isto tem custos e tem, nascem daqui ou decorrem daqui obrigações que têm que ser entregues a instituições desta natureza. E, portanto, não me passa pela cabeça que em todas estas soluções que vão ter que ser imaginadas para um futuro melhor, que nela não tenham uma grande primazia estas instituições que são a base fundamental para a manutenção do ambiente de que se espera para uma sociedade que está a envelhecer e em que a percentagem de idosos é superior à percentagem daqueles que vão nascendo. É verdade. Portanto, E se sabe, há momento que as diga. instituições de solidariedade se mostram imprescindíveis e se mostram, esta pandemia veio mostrar quão imprescindíveis elas são, quanto é importante a sua existência e quanto é importante que se lhes dê meios para que os idosos possam ser mais protegidos do que aquilo que muitas vezes poderão ser. É verdade, e sabe, nós trabalhamos atualmente com mais de 300 instituições, certamente não gosta muito da ideia, porque a doutora Manuela Ferreira Leite não gosta muito de tecnologia, mas nós acreditamos muito que a tecnologia pode unir as pessoas e é isso que nós fazemos de forma diária. E nós temos o privilégio de conhecer mais de 300 instituições do nosso país, todos os dias ultrapassam uma profissão, uma ação, nem muitas vezes não é reconhecida socialmente. E nós tivemos o ano passado em Bruxelas, no Parlamento Europeu, onde fomos convidados a dar o nosso exemplo, o nosso bom exemplo, e nós contamos aos eurodeputados portugueses que em Portugal cuidar do outro é ainda visto como um ato benemérito, muito pouco reconhecido socialmente e financeiramente. Grande parte das pessoas que trabalham nesta pandemia substituíram o Sistema Nacional de Saúde, são pessoas ainda com pouca formação, um reconhecimento mínimo financeiro, e aquilo que nos preocupa muito é, com essa pandemia, será que essas condições vão melhorar ou não, ou vão ainda piorar? E é isto que nos preocupa muito, é também levar e usar a nossa voz, e é por isso que está hoje, usar a nossa voz para esta sociedade reconheça esta importância destas instituições para estas pessoas. Não sei se concorda com isso. Não, concordo com o que disse e penso o que disse, que é um pouco aquilo decorrente daquilo que eu disse previamente, não é? E que é o essencial. Isto é, não se pode considerar que, quando se atinge determinada idade, que se vai para que é uma fase da vida em que apenas a única função é esperar porque um dia o seu fim chegue. A espera de que o nosso fim chegue começa no dia em que nós nascemos. E, portanto, não começa quando se faz 70 anos, ou quando se faz 75, ou quando se faz 80. Faz-se no dia em que nós nascemos. Ficamos à espera de que a nossa vida poderá cessar. E, portanto, todos os cuidados com as pessoas com
a partir de determinada idade, que deixam de ter uma função ativa que tinham na sociedade, tudo o que seja fomentar este apoio, esta manutenção de um estilo de vida que proporcione uma certa atividade. Não nos esqueçamos a importância fundamental que efetivamente têm os avós ainda na ajuda que podem dar aos pais pela proteção e pelos cuidados que dispensam aos seus netos. E isso é uma ajuda insubstituível, que é muito bom para as crianças, mas não é pior para os avós. Os avós rejuvenescem com o contacto e com a responsabilidade pelo tratamento e pela orientação de crianças. E, portanto, não há aqui um favor que os avós fazem aos netos. Eu acho que os netos fazem, este é um trabalho fantástico para a sobrevivência saudável dos avós. Quando isto já não é possível, quando isso não é suscetível de ser executado. Então, mais uma vez digo que este tipo de instituições de que vocês são um exemplo muito louvável. E por isso eu, na medida do meu possível, nunca lhes disse que não. Nós que são agradecemos. pessoas que, jovens, que se podiam dedicar a outro tipo de distrações e que utilizam o vosso tempo de uma forma abnegada, louvável e extremamente digna e realmente muito louvável, a pensar nos outros, e especialmente nos outros dos quais vocês já não esperam nada. E isso é algo que não é vulgar. E só é pena que isto não, o vosso exemplo não se multiplique por muitos outros jovens que às vezes não sabem como ocupar os seus tempos livres, quanto mais os tempos que não são livres, como é o vosso caso. E, portanto, acho que Muito obrigado. Vosso exemplo é um exemplo que devia ser mais conhecido pela probabilidade que tinha de ser multiplicado. Ações do vosso estilo é uma ação que tem efeitos, por exemplo, nesta divulgação e nesse apoio que dão a instituições que são de uma importância vital e na situação atual ainda veio demonstrar quanto vital eram. E por isso lhes desejo sempre e continuarei a desejar o vosso louvor, dar-lhes um grande louvor pelo vosso trabalho abnegado e tão importante. Muito obrigada. Aliás, nós já ganhámos o dia, mesmo muito, muito obrigada pelas suas palavras, doutora Manuela Ferreira Leite. E nós agora temos uma pergunta, se calhar um bocadinho mais pessoal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, desde os 65 anos, que uma pessoa já é considerada idosa, e a doutora Manuela Ferreira Leite já ultrapassou essa idade, e nós gostávamos de saber qual é o segredo... Já há uns tempos, não é? A doutora Manuela Ferreira Leite, este ano completa 80 anos. Exatamente. E nós gostávamos de saber qual é o segredo da doutora Manuela Ferreira Leite para continuar envolvida na sociedade, para continuar participativa, para fazer questão de ter um papel e uma voz que ainda são tão valorizadas, são tão valorizados na nossa sociedade. Qual é o segredo da doutora Manuela Ferreira Leite? Olha, esse segredo não está com certeza em mim. Esse segredo está naquilo que eu acredito que é o destino que eu tenho, que não me fez adoecer mais cedo, que não me fez perder ainda o meu raciocínio, que não me fez perder a minha força. Portanto, isso não tenho nada a dizer, porque eu não tomo nenhum remédio para isso. Se houvesse remédios, não era só eu que os tomaria, seria toda a gente que os tomaria. E, portanto, só tenho que agradecer a Deus e a mais nada o facto de, até à data, ainda não me ter dado nenhuma quebra significativa. Não quer dizer que não tenha tido problemas, mas não foram suficientes para me abalar. Mas isso só tenho que agradecer a Deus não me ter dado essa punição.
nem é punição, porque não há punições. Mas enfim, por não me ter dado esse destino, e quando chegar à altura, eu aceitarei com resignação e com aceitação esse final, e gostaria muito que Deus me desse o privilégio de, quando fosse o meu dia de partir, partisse com a cabeça no lugar e com a capacidade de poder ainda fazer mais, mas não faria porque esse dia tinha chegado. Mas não tenho nenhum segredo especial. Esse segredo é uma bênção. É uma bênção da qual eu Sim, só posso mas estar eu acho que agradecido. também tem a ver com a sua vontade de querer continuar ativa, porque acho que também depende muito de nós querermos e de nós estarmos presentes e de nós continuarmos interessados por aquilo que nos rodeia, e às vezes, se calhar a sociedade tende a colocar de parte as pessoas que chegam aos 65 anos e daí vem a reforma, e acho que tem que partir também das próprias pessoas terem essa iniciativa para estarem envolvidas. Eu acho que isso dá mesmo anos de vida e dá mesmo qualidade de vida Sim, às pessoas. sim, mas por isso eu também já disse que um dos trabalhos essenciais e importantes, por exemplo, das instituições que albergam pessoas com mais idade e que as acompanham, algumas não é uma questão de albergue, mas uma questão de as acompanhar, devem efetivamente fomentar chamado Sim, envelhecimento ativo, como há bocadinho também já falámos, e que Sim. significa exatamente pôr as pessoas em atividade, porque há muitas atividades, nomeadamente atividades de natureza social. Às vezes ajudas que as pessoas com certa idade podem dar, por exemplo, nos hospitais. Podem dar nos apoios às pessoas carenciadas, o apoio que se pode dar visitando um idoso que está sozinho em casa, indo lá E há conversar com projetos ele, muito bons nisso. uma hora por dia. Portanto, este tipo de atividades, voluntários, evidentemente, mas que não são só para dar aos outros, mas no fundo para ganhar alguma coisa para si próprio, que é sentir-se útil, sentir-se com obrigações. Eu tenho hoje a obrigação de ir conversar com aquela pessoa durante uma hora ou durante duas. Ter esse tipo de, direi que de horários a cumprir e de tarefas a executar, que pode ser realmente com os netos, por exemplo, mas também pode não ser só com os netos. E podem já não ter netos, ou os netos já serem muito crescidos e já não precisarem desse apoio dos avós. E, portanto, depende muito das pessoas realmente também ajustarem-se à sua comodidade, e a sua comodidade pode ser muito fatal. A comodidade de estar num sofá a olhar para uma sim. televisão durante um dia inteiro, Sim. provavelmente é das piores coisas que alguém pode fazer. Eu também acho, se me Tirar, permite, tirar, parte do tirá-la seu do segredo. sofá e ir para. Diga. Eu também acho, se me permite, Diga. parte do seu segredo é o amor que tem aos seus, não tanto aqui, mas de facto sempre conversamos, fala com muito amor da sua família. E eu e a Sofia sempre usamos no trabalho que realizamos as emoções como ferramenta principal do trabalho ou do cuidar do outro. E certeza o amor é também um dos seus segredos. Sim, penso que sim. Admito que sim. Lá está a Admito que dama de sim. ferro a vir ao de cima. Então estamos a terminar. Estamos a Diga. terminar. Estamos a terminar. Vamos agora às perguntas rápidas, Sofia. Tá E agora vou fazer a pergunta então à doutora Manuela Ferreira Leite, que é, peço por favor que complete, se não fosse esta pandemia, a doutora Manuela Ferreira Leite nunca... estaria tanto tempo sem sair de casa e sem ver os netos. E fundamentalmente isso, nunca estaria tanto tempo sem ver os netos e os filhos. É isso, Então, Ângelo. qual é e acha nesta pandemia foi o político que mais sofreu e aquele que mais ganhou com esta pandemia? Ai,
essa pergunta tenho muita dificuldade em lhe responder, O porque António Costa teve bem. vamos lá. Não sou capaz de dizer isso. A única coisa que eu sou capaz de dizer, a única coisa que eu sou capaz de dizer é que eu não lhes queria estar na pele. É isso. Sim. Não lhes queria estar na pele. Isso eu É acho. uma fase complexa. É uma fase complexa que eu acho que não é correto nós julgarmos alguém, seja ele quem for, nosso adversário político, ou nosso amigo, ou nosso inimigo, ou nosso. Não é o momento para. Não é só o momento, não é um problema só de momento, é um problema de causa. Não é uma causa pela Sim. qual nós devemos criticar ou avaliar. Se nós lá estivéssemos, fazíamos o quê? Fazíamos melhor? Fazíamos pior? Não sei, ninguém tem experiência disto no mundo. E portanto eu acho que não se ganha nem se perde. Estamos todos num barco desconhecido, a lutar com um inimigo desconhecido, numa luta que ninguém sabe como é que ela se trava, como é que ela se vence, quanto tempo demora. É tudo desconhecido para toda a gente. Não há distinções de nada, nem de idades, nem de posições, nem de... É uma resposta. A sua pergunta, eu acho que não tem uma resposta séria. E foi uma ótima resposta. Temos vários comentários a dizer exatamente isso, Sim. a falar como é a resposta mostra muito bem a E era pessoa. algumas coisas que nós também já falávamos, Ângelo, que era isso mesmo, quando nós refletíamos sobre isto, nós dizíamos, não gostaríamos de estar na pele dos políticos que estavam à frente e que estão ainda à frente desta pandemia e a aflição e os momentos aflitivos que devem ter passado em ter que tomar decisões que iam impactar todos os portugueses e deve ter sido Sim, algo bastante complicado. sim. E agora temos mais uma pergunta que é, doutora Manuela Ferreira Leite, coisas que só damos valor na pandemia? Coisas que só demos valor na pandemia. Olha, demos valor às coisas mais insignificantes. Porque às coisas de grande valor nós já estamos habituadas a isso. Às coisas insignificantes, tais como a possibilidade de eu dar um beijo a alguém, dar um beijo a um neto. Coisas tão simples como eu poder visitar e ver pessoas amigas que, por esse motivo, não o pude fazer. Portanto, eu acho que devemos habituar, eu acho que nos pode ter habituado a dar importância às pequenas coisas, às coisas que nos passam desapercebidas no dia a dia, que nós estamos habituados a lidar com elas com tanta naturalidade que não percebemos que quando elas nos faltam, elas têm realmente um enorme valor. E, portanto, eu acho que nesse aspecto a pandemia obrigou-nos, ou levou-nos a ponderar e a dar muito valor às coisas sem importância e a tentar relativizar aquilo que nós estamos habituados a dar o maior dos valores. Sim, eu acho que eram coisas que nós já tomávamos como garantidas e foram-nos retiradas assim de repente e nós começámos a ter realmente a ideia do quanto é importante o estarmos com alguém, o abraçarmos, o manifestarmos o nosso amor e o afeto. Era tão garantido que nós, se calhar, nunca achávamos que nos iria ser retirado e foi, infelizmente, de um dia para o outro. Isso foi algo, acho que... Disso, e deu-nos também a perceber uma coisa muito importante, é que nós que temos enfim, com toda a evolução da ciência e da tecnologia, nós temos a noção de que dominamos tudo, conseguimos dominar tudo. E cheguei à conclusão que, efetivamente, isso sim, nós não dominamos absolutamente nada. Quando surge algo que nós não sabemos o que é tão pequenino que nem sequer se vê, que não sabemos como lidar, que aparece sem aviso e que pode ter consequências tremendas, isso significa que nós não sabemos, nós realmente não mandamos em nada e nós realmente não nos comandamos e nós realmente não nos decidimos. Eu não posso esquecer, e vou
não vou deixar de dizer isso, que nós, no momento em que surgiu a pandemia, discutia-se na sociedade portuguesa o problema da eutanásia. Eu escuso de dizer que sou absolutamente contra esse, não é o momento para nós discutirmos esse assunto, mas sou absolutamente contra esse ponto. Mas a base de quem o defende, e está no direito de o defender, a base de quem o defende é que nós temos o direito de tomar decisões sobre nós próprios. Eu pergunto onde é que está essa capacidade de decisão sobre nós próprios quando aparece algo que a gente não sabe o que é, que a gente não viu, que a gente não conhece, que a gente não sabe como tratar e que nos pode dizimar a todos se não tomarmos um conjunto de cuidados. E, portanto, esse ensinamento de que, efetivamente, nós não dominamos tudo e que não temos liberdade para dominar tudo, não podemos dominar tudo, é um dos grandes ensinamentos também desta pandemia. É verdade, e acho que é uma ótima maneira de terminarmos este programa. Dizer para muitas pessoas foi uma surpresa. Essa senhora Esteva, Dama de Ferro, é de facto feita de emoções. Temos aqui pessoas a dizer: estou feliz, pois pode-se chegar aos 80 com um grande arcabouço intelectual. E a Patrícia a dizer ainda tenho esperança, e pessoas a aplaudir este lado emocional e esta inteligência emocional que a doutora Manuela Ferreira Leite mostrou aqui. E um beijinho grande para a Luísa, a tia do Afonso, que eu também considero minha. Um grande beijinho. A Luísa disse, a chamada este momento foi a chamada inteligência emocional, que nem toda a gente tem. E era de facto isto que nós queríamos trazer hoje. Estamos muito contentes com o privilégio que é termos connosco neste espaço simples a doutora Manuela Ferreira Leite. Temos a certeza que daqui a 3 anos, 4, 5, vamos fazer coisas novas e vamos estar aqui todos, eu e a Sofia, cada vez piores, e a doutora Manuela Ferreira Leite cada vez melhor. Muito obrigado. Acho que foi uma inspiração. Exatamente. Vocês vão de chegar aí de bengalinha e eu aqui toda viva a falar com vocês. É o mais certo! É o mais certo! Então, muito obrigado a todos. Obrigado à Stana e obrigado à nossa central. Muito obrigada e um grande beijinho, um grande beijinho. Um beijinho para vocês também. E bom trabalho, está bem? Bom trabalho. Obrigada. Continuem. Obrigada, um grande beijinho. Já tentou subir as escadas assim? Difícil, não é? Mas não tem de ser. A plataforma de escadas Stana permite que qualquer pessoa vença os degraus em casa ou no prédio, sem esforço, dores ou medo de cair. O especialista da Stana pode ajudá-lo. Em apenas um dia, pode ter a sua plataforma instalada até nas escadas mais estreitas ou com curvas. O orçamento é gratuito e sem compromisso. Stana, connosco a vida é mais fácil.